Neste tutorial, vamos apresentar o processo de montagem e de elaboração dos mapas conceituais. Os mapas conceituais apresentam algumas diferenças com relação aos mapas mentais. E no uso da ferramenta Xmind, também deveremos adotar alguns procedimentos diferentes. O primeiro deles é eliminar o tópico central. Bem no centro da tela aparece aqui o tópico central. Nós vamos editar com duplo clique, eliminar todo o conteúdo e, ao marcarmos novamente o tópico central, nós vamos eliminar a forma dele. Aqui ao lado onde você vê Shape, nós vamos colocar No Border, ou seja, o tópico central ele vai ficar sem bordas. Como o tópico central ele acaba atraindo os outros subtópicos para ficarem ramificados a partir dele, nós vamos pegar toda a barra de rolagem, levar para a extrema direita e começar a desenhar o nosso mapa conceitual aqui nessa extremidade direita para ficarmos longe do efeito de atração do tópico central. Uma vez feito isto, nós vamos criar os tópicos do mapa conceitual. Nós vamos trabalhar aqui com 6 tópicos principais. Vou colocar aqui em cima uma proposta. Uso dos pomodoros. No centro, a escrita científica. Aqui no extremo direito, gráficos de pesquisa. Próximo aqui, apenas com duplo clique eu crio um tópico flutuante, ok? Vamos colocar a ferramenta Google Docs e na extremidade esquerda, mas bem próximo, vamos colocar mapas conceituais e logo abaixo mapas mentais. Para eu mover um tópico mais para a direita, mais para a esquerda, para cima ou para baixo, eu devo clicar nele, apertar a tecla Alt e com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu então movimento o tópico. É um processo simples. E com isso eu consigo alinhar o tópico na posição que melhor vai apresentar a possibilidade de interligar os conceitos aqui. A criação de conceitos de relação ela é muito simples. Por exemplo, eu vou clicar aqui em uso dos pomodoros e aqui em cima em Create a Relationship e vou apontar para os mapas conceituais. Já está criada a primeira relação. Clicando aqui no centro em Relationship, eu posso definir, portanto, qual é o conteúdo dessa relação. Eu vou determinar aqui que seja o seguinte: gere o tempo na elaboração 2, já está apontando para mapas conceituais. Pronto. Eu tenho uma relação já estabelecida. Eu posso editar essa relação para tornar ela mais legível. Então, dando um duplo clique aqui e vindo aqui no painel onde eu tenho Line, eu posso aqui mudar, por exemplo, de uma linha pontilhada para uma linha sólida e de uma espessura média para uma espessura fina. Quando eu solto aqui, eu já tenho a relação com essa estrutura alterada. Clicando na relação, aparecem duas alças amarelas. Se eu mexer nessas alças amarelas, eu posso curvar um pouco essa relação. E é isso que eu vou fazer. Já tenho uma relação, portanto, estabelecida aqui. Vou criar agora mais duas relações. Por exemplo, Google Docs. Eu venho aqui em Create Relationship e gráfico de pesquisa. Então, o Google Docs, ele produz os gráficos de pesquisa. Isso é abordado na nossa aula 4 de metodologia. E os gráficos de pesquisa, Create a Relationship, eles geram economia de tempo.
no uso dos pomodoros. Isso por quê? Porque o gráfico de pesquisa maceteado, como nós vamos ver no Google Docs, ele facilita bastante a criação de formulários e a tabulação de dados, tá? Bom, agora eu tenho duas relações e ao invés de eu mexer em uma e outra para personalizar, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Eu vou clicar na primeira relação e com o Ctrl pressionado eu clico na segunda. E aí eu formato da mesma maneira. Eu venho aqui em Dot e coloco Solid, e onde está médio, fino. E agora eu vou mexer nas alças para dar um aspecto curvo, que sempre facilita a leitura desse tipo de relação. Ok, já temos mais algumas relações. Eu vou criar duas agora entre o uso de pomodoros e a escrita científica. Então, clicando aqui, Create a Relationship, ok. Então eu vou dizer que o uso de pomodoros aumenta a produtividade na escrita científica. E vou criar uma outra relação, onde eu vou dizer o seguinte. Você vê que uma ficou superposta à outra, depois, curvando, nós vamos melhorar isso. Permite a gestão do tempo na escrita científica. Vou marcar um deles, curvar mais para a esquerda, marcar o outro, curvar mais para a direita. E agora, marcando os dois com o uso do Ctrl, eu vou transformar a linha pontilhada em sólida e de média em fina. Então, posso afastar um pouco mais ainda para melhorar essa leitura, tá? E fazer com que esses dois itens não se toquem. Ok. E assim eu vou desenhando o meu mapa conceitual, tá? E criando conceitos, interrelacionando conceitos e fazendo com que esses conceitos tenham os rótulos. É basicamente esse o processo. O mapa conceitual final ao qual eu gostaria de chegar é esse aqui. E nós podemos chegar a ele fazendo os procedimentos que nós adotamos aí na criação do mapa conceitual alguns minutos atrás. Sugiro a todos aí que treinem bastante os mapas conceituais, porque eles serão ferramentas importantes ao longo de todo o nosso curso. E nós vamos aprender a fazer mapas conceituais fazendo. Então, a partir de agora, façam os resumos dos textos lidos com os mapas conceituais, usem eles como elemento de estudo e, principalmente, enquanto elemento, ferramenta estruturadora dos conteúdos que vocês vão escrever daqui por diante. Lembrem-se, quanto mais conceitos vocês forem capazes de relacionar e quanto mais relações vocês forem capazes de criar entre os conceitos, mais vocês compreendem um determinado conteúdo. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.